Marlon, será que se eu tiver alguma treta no período que eu tô com a minha residência precária, temporária ou até a residência permanente dentro do Paraguai, o governo pode cancelar? O governo pode me expulsar de dentro do Paraguai? Pode sim. Nesse vídeo, a gente lê a lei de imigração, que já está carregada aqui, que é a lei número 6.984, e é lógico que o meu time jurídico me mandou, Marlon, lê esse artigo aqui, vê isso aqui e acolá. Afinal, eu sou meio que só um garoto propaganda, né? Na verdade, a gente tem que bater um papo e te passar a informação mais verídica possível. Vamos lá, vamos colocar na tela aqui quais que são os artigos e os atos que você pode tomar, né, no seu período de residência, que às vezes podem levar ao seu cancelamento do documento de residência. E se você não entende sobre o que eu estou falando sobre a residência no Paraguai. Em alguns países, o nome é admissão, visto, green card. A autorização para ficar dentro do país se chama aqui de residência. Ela começa com uma residência precária, depois ela vai para uma residência temporária de 2 anos, que pode ser revogada para residência permanente. Então, e tem muita gente que não sabe. A temporária de 2 anos também pode ser revogada para mais uma vez a temporária de 2 anos, tá? Mas depois ela vira residência permanente, de 10 em 10 anos você vai renovando, ou você entra com o processo de naturalização para conseguir a sua nacionalidade e depois a cidadania. Mas, no papo de hoje, Marlon, eu não virei cidadão, tá? Não me naturalizei. Em algum momento dessa minha residência, o governo pode falar assim, não vou renovar, ou ele pode simplesmente cancelar essa residência e até me expulsar do país? Pode sim. Vem para a tela para a gente dar uma olhadinha aqui. A lei que rege imigração no Paraguai é a lei número 6.984, tá? É dessa lei também que eu extraí, no vídeo passado, os 10 direitos que, na verdade não era 10, né? Era mais. Acho que era 14 direitos que o imigrante tinha dentro do Paraguai, tá bom? E essa lei também fala sobre o cancelamento da residência aqui no artigo 55, ok? Dá uma olhada lá. A Direção Nacional de Migrações pode cancelar a residência de um estrangeiro e ordenar sua expulsão nos seguintes casos. Número 1. Fraude na obtenção da residência. Se a residência foi obtida com documentos falsos ou com informações fraudulentas. Então, por exemplo, volta para a tela principal. Então, por exemplo, quando a gente fala para você assim, às vezes você vai encontrar pessoas oferecendo residência acelerada. Processo, obtenção de documentos no Paraguai de forma acelerada. Veja que não é só isso que acontece, você inclusive pode ser preso por documentos falsos, falsificação de documentos, mas aqui deixa claro, que se você obteve esse documento de forma fraudulenta, ela pode sim ser cancelada essa residência, tá bom? Ausência prolongada do país. Se um residente permanente, que é aquele cara que tem 10 anos de residência, ficar fora do Paraguai por mais de 3 anos sem justificativa, ou se um residente temporário ficar fora por mais de 1 ano, ele perde a residência, tá? Então, se o permanente, que é aquele cara que tem a residência permanente de 10 anos, ele ficou 3 anos e nunca nem justificou por que ele ficou tanto tempo fora, e o governo paraguaio descobre, tá? Porque você também não precisa ficar batendo ponto lá em imigrações, ok? Você pode ter a residência cancelada e o temporário mais de 1 ano, ok? Vamos lá. Expulsão do Paraguai. Esse está no artigo 67. A expulsão pode ser determinada nos seguintes casos. Ingresso irregular, ou seja, se você entrou de forma ilegal, né, não pegou o permisso, ou pegou e já venceu, você não renovou e não fez documentação, então tá aqui, o artigo 67 diz que sim, você pode ser expulso. Permanência irregular, então não só entrar, mas entrar e ficar, tá? Participação em crimes graves como tráfico de droga, lavagem de dinheiro, tráfico de armas, tráfico de pessoas, terrorismo ou financiamento do terrorismo, ok? E atos contra a segurança nacional ou a soberania. Se o estrangeiro incitar a desordem pública, atentar contra a soberania do país ou violar as leis paraguaias, também ele pode ser expulso. Tá? Lembrando que antes é provável que ele vá preso e depois de um tempo, né, que ele cumprir a sua pena, ele vai ser expulso. Existem exceções à expulsão, então mesmo que a pessoa não tenha cidadania, se ele já for casado, tiver filhos ou tiver a residência permanente há mais de 10 anos, ele não é expulso, ok? E aí eu fiz aqui uma pergunta para a gente entrar num contexto um pouco melhor aí de quem está acompanhando o meu canal. Né? E a pergunta que eu fiz é assim, cara, mas deixa eu entender um pouco melhor, doutor. Se uma pessoa que tem a residência temporária chegar num vídeo público e falar assim, pessoal, tudo bem? Paraguai, saúde não presta, não tem médico, não tem hospital, não tem colégio que presta, as faculdades não prestam, é tudo horrível. Será que isso pode caçar a residência dessa pessoa? Resposta do nosso time de advocacia. Se uma pessoa afirma publicamente que o Paraguai não tem um sistema de saúde, ou não tem uma educação que presta e que nada funciona, isso pode ser interpretado de diferentes formas perante a lei da migração do Paraguai e outras normativas do país. Mas a pergunta que fica é, cara, será que essa conduta pode levar à perda da residência? Sim, dependendo da intenção e do impacto da fala, isso pode ser interpretado como uma infração às leis migratórias, especialmente nos seguintes casos.
Artigo 67 da Lei de Migrações. Expulsão por afetar a ordem pública ou a segurança nacional. Se as declarações foram consideradas uma afronta à ordem pública ou à soberania nacional, existe base legal para que o Paraguai revogue a residência e expulse o estrangeiro. Isso se agrava se a pessoa tiver influência pública e estiver espalhando desinformação ou prejudicando a imagem do país internacionalmente. Se o discurso for calunioso, ofensivo ou prejudicial à estabilidade do Paraguai, as autoridades podem interpretar como um ataque contra o país. No artigo 55 ainda há o cancelamento da residência. A Direção Nacional de Imigração pode reavaliar a permanência do estrangeiro se ele demonstrar publicamente desprezo pelo país ou não cumprir os princípios básicos das leis paraguaias. Tá? Uma pergunta importante que eu também fiz, tá, mas existe alguma penalização à lei da expulsão ou só o cara vai expulso, tá? Dependendo do caso, a pessoa pode enfrentar processos por difamação, calúnia ou desacato a instituições públicas paraguaias, danos morais se prejudicar a imagem de empresas, universidades ou hospitais paraguaios, restrições migratórias para retornar ao Paraguai no futuro, ok? O Paraguai já teve casos de expulsão por esse motivo, doutor? Sim, casos de expulsões já ocorreram por estrangeiros que desacataram o governo paraguai, criticaram as instituições públicas de forma agressiva e causaram desordem social. Embora não seja algo comum, a Direção Nacional de Migrações pode agir se entender que as declarações prejudicam a imagem do país, tá? Voltando para cá. Então assim, pessoal, não é bagunça, tá? Paraguai não é bagunça. E por que eu tô falando isso? Eu percebo que tem muito brasileiro, né, que desdenha do Paraguai, achando que pode vir para o Paraguai e fazer o que quiser, achando que aqui não tem legislação. Tem legislação, inclusive eu acho ela mais justa do que a do Brasil. Mas mais uma vez, vamos reforçar isso. Principalmente se você é uma figura pública que fala sobre o Paraguai, tome cuidado ao falar das instituições do Paraguai. É muito comum que brasileiros venham para o Paraguai e comecem a mostrar o seu dia a dia, e comecem a relatar quais são as diferenças do Brasil e as diferenças do Paraguai. Sejam bem-vindos, o Paraguai é um país extremamente é bom de se morar, imposto mínimo, o povo, não é só o clima, mas o povo também é caloroso, né, é humilde, trabalhador, mas não é o seu parquinho de diversões. Né? Tome cuidado com o jeito que você trata isso. Trate com respeito. Legal? Espero que vocês gostem desse vídeo e a gente se vê num próximo material. Um grande abraço.